Olá, muito bom dia, queridos. Paz seja convosco. Glória a Deus, mais um dia com vocês. Esse é o nosso canal Reino em Pauta, levando sempre uma palavra viva ao seu coração. Gente, é uma alegria falar com vocês, viu? Obrigado pela comunhão, obrigado a você que já se inscreveu no canal, obrigado a você que compartilha, a você que deixa o seu like, deixa o seu positivo aí. É muito importante sua manifestação no canal. Afinal, o canal tem um propósito de sermos uma família que prega o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino, nós não pregamos ele sozinho, tá? Nós pregamos ele em comunidade. Como assim, pastor? Nós juntos compartilhamos essa palavra, tá certo? A visão não é minha, não é de uma denominação, não é de um homem, a visão é de Deus. Então, nosso encargo aqui é trazer uma palavra revelada ao seu coração. Para cooperar. Nosso intuito e nosso encargo é cooperação, cooperatividade, certo? Somos cooperadores de Deus e cooperamos com os santos na sua edificação. Muito bem, Paulo no capítulo 8 de Romanos, a partir do verso 18, ele está falando aqui de uma glória futura. Ele está falando de algo que vai acontecer, que está acontecendo, aliás, de algo que já aconteceu no interior e que manifestará. A cada dia existe uma manifestação de algo que já aconteceu. Jesus Cristo, segundo Paulo revelou em Efésios, né, ali logo no capítulo, acho que 2 ou 3, por aí, acho que capítulo 1, ele fala que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Partindo desse princípio, que já somos abençoados, então nós já temos a bênção de Deus. Qual é a principal bênção entendida e revelada nesse texto? Não está relacionado a algo material, não está relacionado a dinheiro, não está relacionado a casa, a carro, está relacionado à vida de Deus em nosso interior. Partindo dessa visão, você tem a vida de Deus. A vida de Deus, ela é governante, ela é predominante. A vida de Deus não é um pingo d'água como eu e você. A vida de Deus é um oceano que está dentro de mim e de você, trazendo revelações da glória de Deus, revelações da presença de Deus. E aqui, amados irmãos, há um toque nesse contexto sobre a criatura, sobre aqueles que nunca tiveram uma experiência. Mas eu vou dizer uma coisa para você, a terra ainda está do jeito que está por causa da igreja. A igreja na terra, ela é, como eu já disse já hoje, uma influência. Então, a partir desse entendimento, o que acontece? A criação, ou a criatura, ou todos os seres humanos, eles vivem sabendo que tem uma luz muito forte que caminha nessa terra de um lado para o outro. E o nome dessa luz é igreja. E quem ilumina essa igreja é Jesus Cristo, que habita dentro da igreja. Você consegue entender isso? Então a igreja, amados irmãos, ela é exatamente uma grande coluna de fogo que anda, que caminha durante a noite, e uma grande coluna de nuvem que caminha durante o dia. Esta nuvem que caminha durante o dia, ela tem a função de trazer alívio, de trazer paz, de trazer edificação através da pregação do Evangelho e do vivenciamento de tal Evangelho. Durante a noite, amados, quando tudo está escuro, a visão é clarear, trazer visão às pessoas que não têm. Está cheio de pessoas cuja visão está opaca. Existe uma miopia espiritual que não deixa as pessoas verem a vida de Deus, a presença de Deus. Então a igreja tem a função de cooperar no que diz respeito à visão. A natureza, diz aqui no versículo de número 22, diz assim: sabemos que toda a natureza, a natureza criada, ela geme até agora, como em dores de parto. Dores de parto. O sofrimento, queridos, dentro da natureza, é um sofrimento espiritual.
É um sofrimento incalculável. Sabe por quê? Porque dentro de cada ser humano existe um lugar chamado comunhão. E esse lugar está localizado no Espírito. Comunhão é a casa favorita de Deus. E ali o que acontece? Se a pessoa não tem Deus morando dentro dessa casa, amados, ele pode conhecer Deus, ter conhecimento, ele pode estudar, ele pode fazer um monte de coisa, mas é diferente de você ter a morada ali. Então, existe uma necessidade, um vácuo, sabe? Existe uma dor do isolamento, existe uma vontade de preencher um vazio, e essa dor está no meio da humanidade. Por isso a Bíblia está dizendo que ela geme até agora com dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos, as primícias do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos e a redenção do nosso corpo. Então existe, amados, uma perspectiva na vida daqueles que têm a presença de Deus. E existe uma expectativa naqueles que não ainda entenderam a visão de Deus. Na perspectiva dos filhos de Deus, nós vivemos a bênção de Deus, que é a presença de Deus, a vida de Deus, a presença gloriosa do Senhor. Nós vivemos a realidade, amados irmãos, da igreja gloriosa, que Paulo chama de corpo de Cristo. E nós vivemos essa perspectiva sabendo que essa igreja gloriosa, que tem a vida de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus, esta igreja, ela se manifestará como vencedores. E esta é uma realidade do vencedor, se manifestar como filho de Deus no dia do arrebatamento. Manifestar, eu estou querendo usar essa palavra, similar a ascender. Ascender, subir. Então, quem vai subir é Deus. E Ele vai levar quem? A sua igreja, onde Ele habita. Os santos vencedores. Então a realidade, uma das grandes realidades do vencedor, é que ele terá o poder da ascensão. Mas o poder da ascensão não vem do homem, não vem da doutrina, vem do próprio Deus, vem da vida de Deus. Aleluia! E Paulo então aqui diz assim, ó, verso 24, pois nessa esperança fomos salvos. É nessa esperança de ser ascenso. É nessa esperança do vivenciamento da presença de Deus. É nessa esperança da revelação de uma visão nítida em relação à vida de Deus. É na esperança de enxergar, de vencer toda a miopia, a hipermetropia, de vencer todo o astigmatismo espiritual e estar diante de Deus com uma visão nítida, enxergando a vida de Deus sendo manifesta e preparando homens e mulheres para a sua ascensão. Isso é espiritual, isso não é dogma, isso não é doutrina, isso não é teologia de coach, isso não é teologia de prosperidade, isso não é teologia da hipergraça, isto é Cristo purinho dentro de você, manifestando a grandeza divina e te fazendo você entender que você é um ser divino e por isso você vai acender-se com Ele naquele dia. Então, nós temos essa esperança e é nessa esperança que fomos salvos. Mas a esperança que não se vê, não é esperança. Então, a esperança que nós temos é uma esperança que vê. Como que eu vejo, então, a minha salvação? Através dos escritos de Hebreus 11, que fala do quê? Da fé. É através desse fundamento. Você é salvo por fé. A fé é um dom de Deus. Quem não tem fé não agrada a Deus. A fé não foi dada pelo homem, nem pela doutrina. A fé foi entregue e dada pela palavra. A palavra é Deus, é o verbo. Então, partindo dessa visão, você agora tem fé. Por isso você tem esperança. Porque você vê pela fé. Você enxerga pela fé. Sua visão foi curada. Você não é míope espiritual. Porque você agora entende, você agora vê, você contempla, tá?
Porque eu já disse, você tem a presença de Deus, você tem a comunhão com Deus. Então, você agora enxerga, aleluia. Amados, e aí a palavra está sendo muito clara e diz, então é nessa esperança, porque quem espera aquilo que está vendo, quem espera, olha o que a palavra está falando aqui, ó. Mas a esperança que não se vê, não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-no pacientemente. Então, a fé produz dentro de nós uma paciência, mesmo porque a fé, ela não enxerga as coisas pela metade. A fé enxerga começo, meio e fim. A fé, deixa eu te falar uma coisa, na fé não existe ansiedade. Vou repetir, na fé não existe ansiedade. Se tem ansiedade, a fé não está junto. Porque às vezes o homem é ansioso. Será que eu sou salvo? Quando? Por quê? Ai meu Deus, e fica apavorado, gente, isso é ansiedade. A fé te traz tranquilidade. A fé é a certeza das coisas que se esperam e é a prova daquelas que não se veem. Então, eu preciso entender no Espírito, através da fé, que eu fui salvo e nessa esperança eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus para conosco. Ok? Eu vou orar, espero que essas palavras te edifiquem. Pai, obrigado que o Senhor é fiel. Ministra as nossas vidas e abençoe grandemente. Nós clamamos a Ti e oramos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até amanhã.